De volta ao Ministério Amigos da Oração, nós vamos ao comentário bíblico. Nosso comentário bíblico hoje tem como base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os 5 primeiros versículos. Nos fala assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olhe, a vida de Paulo é tão importante que historiadores comuns dizem que Jesus pregou o Evangelho, mas Paulo fundou o cristianismo. Que Jesus pregou o Evangelho, mas Paulo fundou a igreja cristã. Pela grande importância que ele tem. Paulo é uma figura emblemática nas páginas da Bíblia. Ele não foi um apóstolo daqueles que Jesus chamou pessoalmente, fisicamente, como fez com Pedro, como fez com Mateus, outros. Não. No caso de Paulo, nós temos realmente, na vida de Paulo, na biografia, um grande divisor de águas entre o que Jesus fez até a ascensão e o que vai ser feito posteriormente. É interessante que até esse momento da vida de Paulo, até esta visão que ele tem perto de Damasco, tudo que nós temos sobre Jesus está encerrado no momento que termina com a ascensão. Quando Jesus dá as últimas instruções aos discípulos, diz para eles continuarem em Jerusalém até que recebam o Espírito Santo, e eles ficam olhando para as alturas, e uma nuvem vem, encobre o Senhor, termina. Nós teremos um silêncio aí, um intervalo. A voz de Jesus se cala. A única cena em que Jesus vai aparecer antes de Paulo é com Estevão. Estevão está sendo apedrejado e ele tem uma visão e ele diz que vê Jesus, mas ele não ouve voz. Jesus não fala com Estevão, é apenas uma visão do primeiro mártir da igreja. Mas com Paulo a coisa mudou completamente. Está dito por 3 vezes, só para você ver a importância da revelação, por 3 vezes está escrito em Atos dos Apóstolos, esta experiência, em que Paulo está indo para Damasco, e quando ele está perto da cidade, essa cidade que é a mais antiga que subsiste, inclusive a rua direita, onde Paulo foi enviado por Senhor a entrar, também essa rua ainda até hoje permanece, por sinal uma rua de muita movimentação noturna hoje em dia, em Damasco. Tem esse nome por causa de ela ser uma linha reta, com vários quilômetros, a rua direita em Damasco. Bem, Paulo está pertinho de Damasco, quando subitamente, diz a palavra, ele vê uma luz. Em outra passagem está dito que mais forte que o sol, e ele ouve uma voz que fala com ele. Em outro texto, também aqui em Atos, diz que esta voz era em hebraico. E Paulo ouve então essa voz que diz, quando ele cai por terra perante a visão, ele ouve essa voz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olhe, eu vejo que toda a história da igreja e, consequentemente, secundariamente, a vida de Paulo, dependem
da resposta, da postura que Paulo, ou ainda Saulo, vai ter aqui. Ele poderia ter corrido. Ele poderia ter considerado que era um anjo. Ele poderia ter achado que era algum fenômeno físico. Hoje tem alguns cientistas que dizem que, na verdade, houve um terremoto naquele lugar onde Paulo estava. E com o terremoto, ele teve uma alucinação e um êxtase. Paulo também poderia ter pensado nisso, mas ele tem uma lucidez impressionante e uma objetividade. Ele responde a essa indagação: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. É uma apresentação interessante, não é mesmo? Que nós não temos em nenhum outro canto do Novo Testamento depois da ascensão, em que Jesus se apresenta a um homem. Esse homem, no primeiro momento, não sabe quem fala com ele. Pergunta então: quem és? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Bem, toda a vida de Paulo e toda a vida da igreja vão ser profundamente modificados a partir desta pergunta de Paulo e da resposta, de igual modo, objetiva de Jesus. O que nós vamos ter daqui para frente é um homem que sabe exatamente onde pisa. Paulo é um apóstolo, Paulo é um discípulo de Jesus, que ele funciona como um entreposto. Ele não é aquela pessoa que esteve com Jesus como Pedro e João e Tiago, que viram os milagres, viram Jesus andar sobre o mar da Galileia. Ele não é essa pessoa. Mas também ele não é como um de nós, há 2000 anos depois, que lemos a Bíblia, as histórias e oramos e precisamos totalmente da fé. Dependemos totalmente da fé para nos relacionarmos com Deus. Paulo é o entreposto, porque ele não esteve no primeiro grupo, mas, apesar de ele não ter Jesus fisicamente, pessoalmente, ele o tem através de uma visão e ele tem um diálogo em tempo real com Jesus. Então ele é o entreposto porque ele tem uma intimidade diferente. Ele representa esse intervalo de tempo entre o ministério pessoal de Jesus e seu retorno. E Paulo, então, ele vai nascer aqui como um apóstolo diferente. E então, quando ele escrever suas cartas, quando ele pregar seus sermões, ele vai fazer questão de dizer que ele é um apóstolo, porque ele foi chamado também pessoalmente por Jesus, mas de uma forma diferente. Enquanto todos os outros apóstolos foram chamados na terra, Paulo foi chamado do céu. É muito interessante isto. Paulo ficou cego durante alguns dias por causa da grande luz que ele viu. E recobrou a visão através de Ananias, servo de Deus, que foi lá e pôr as mãos sobre Paulo e disse: irmão Paulo, recobre a visão, porque você é uma pessoa escolhida por Deus para levar a palavra. Então Paulo, ele, como mesmo escreve, ele não desceu a Jerusalém inicialmente, ele não consultou carne nem sangue, ele não se juntou aos apóstolos, ele não se juntou aos crentes daquela época, mas ele se retirou por vários anos para estar pessoalmente conversando com Jesus. E quando ele reaparece em cena, ele é o grande apóstolo Paulo. Ele tem uma reinterpretação da Bíblia. Ele, como um fariseu, talvez membro do Sinédrio, uma pessoa culta que falava vários idiomas, entre o grego, o latim, o hebraico, o aramaico,
Ele é alguém que vem com as Escrituras como antigo e profundo conhecedor, instruído por Gamaliel, um dos grandes mestres de todos os tempos, reconhecido hoje pelos judeus como uma pessoa assim tão culta, foi o professor de Paulo. Ele reinterpreta a Bíblia e ele reinterpreta todo o Antigo Testamento à luz de Jesus e nos apresenta então a plenitude dos tempos, como ele escreve aos Gálatas, que Jesus se representa. Mas, para nós, o que é de mais interessante é a intimidade que ele tem com Cristo. É o conhecimento que ele tem. Ele não lida com Jesus ao longo dos muitos anos, pois Paulo é longevo. Ele vai viver muitos anos até que envelheça e depois seja martirizado, mas vai viver com uma relação direta, com uma comunhão pessoal com Jesus. Quando ele vai prisioneiro em sua última viagem para Roma e o navio está a pique, a população está prestes a perder todas as esperanças, na verdade tinha perdido a esperança. Paulo se ergue e diz: atenção, podem comer, se alimentar, porque nenhum de nós vamos nos perder, nenhum de nós vamos morrer, apenas o barco vai se quebrar. E todos olham para aquele prisioneiro e ele diz: eu digo isso para vocês não porque eu pense, mas porque nesta noite o anjo de Deus, a quem eu sirvo, esteve aqui. Veja só, ele é um prisioneiro nos últimos dias indo para Roma, onde será decapitado por Nero. Porém, ele é um exemplo para nós. Nós que estamos hoje, que precisamos ter esta comunhão com Cristo. Nós precisamos nos relacionar dentro de uma igreja, não com os nossos líderes em primeiro plano, não com a instituição, não com a placa da nossa igreja. Nós temos de entender que somos ovelhas de Jesus. E o nosso negócio é com Ele. Com Ele é a nossa comunhão. E assim buscarmos essa intimidade com o Senhor, através da obediência, através da oração, da vigilância, da sensibilidade em perceber o seu tropel, os seus passos nos conduzindo, percebendo que não são coincidências muitas coisas que há conosco, mas somos guiados, conduzidos a uma voz, ainda que silenciosa, dentro do nosso espírito de Jesus. A gente vai ao intervalo e vamos orar.